17. Starting with 3S Class. Capítulo 81. Ao entrar na torre, uma guerra civil eclodiu em quem fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy. Vincent olhou para os longos degraus à sua frente e cerrou os punhos. Então, pisou no 7º degrau. A pressão aumentou novamente, mas não era mais tão forte quanto ele imaginava. Vincent chegou ao 11º degrau em uma respiração. No entanto, a situação havia se tornado mais séria do que antes. Dessa vez, suas pernas estavam dobradas. Ele não conseguia ficar em pé direito. Ele estava praticamente meio agachado nos degraus. Vincent havia atingido seu limite após subir 5 degraus de uma só vez. No entanto, ele não desistiu. Se ele não conseguia fazer melhor, qual era a diferença em ficar parado? Depois de pensar um pouco, Vincent levantou a perna direita. Foi extremamente difícil para ele. Ele caiu pesadamente no 12º degrau. Só esse degrau levou 5 minutos inteiros. Era como se o poder psiônico em seu corpo tivesse sido completamente sugado. Ele havia consumido mais da metade de seu poder psiônico em um passo. Vincent não estava à vontade. Ele tinha a pele corada, olhos vermelhos e seu suor pingava por toda a escada. Rugido. Vincent rugiu e usou o que restava de sua força. De repente, ele levantou a perna esquerda e pousou abruptamente no 13º degrau. Seu poder psiônico, que estava se esgotando rapidamente, foi completamente consumido. Mesmo que Vincent quisesse usar seus superpoderes e habilidades de combate naquele momento, ele não tinha mais poder psiônico para apoiá-lo. Sua visão começou a ficar turva e ele ficou tonto. Vincent sentiu que poderia desmaiar a qualquer momento. No entanto, ele não se permitiria isso. Havia um fio de sangue escarlate escorrendo do canto de sua boca. Ele prefere morrer de pé do que viver de joelhos. Ranger. A forte pressão causou atrito nos ossos de Vincent. Vincent sabia que não podia mais continuar subindo as escadas. Caso contrário, seria esmagado em um hambúrguer de carne pela pressão. Mesmo não querendo admitir a derrota, ele ainda entendia o que podia e o que não podia ser feito. Embora parecesse que Vincent só tinha alcançado mais 2 passos do que antes, a pressão tinha aumentado exponencialmente. Não era comparável à pressão que ele estava enfrentando antes. A pressão no 6º degrau foi de apenas a 32 vezes, enquanto a pressão no 13º degrau foi de mais de 4.000 vezes. Com base na pressão, era preciso saber que Vincent não melhorou nem um pouco. Mesmo que ele tivesse avançado apenas um passo, a pressão que ele estava enfrentando ainda era maior do que toda a pressão que ele enfrentou antes. Isso sem dúvida refletia a forte força de vontade de Vincent. Caso contrário, ele não teria conseguido dar o 13º passo. Ele sentou-se de pernas cruzadas novamente e começou a recuperar seu poder psiônico. Dessa vez, o treinamento de Vincent levou mais tempo do que antes. Quando ele abriu os olhos novamente, 10 dias já tinham se passado. Seu poder psiônico estava se recuperando em velocidade normal. Vincent olhou para os 300 degraus à sua frente e respirou fundo. Então levantou a perna direita novamente. Vincent não percebeu que seu poder psiônico havia se tornado mais sólido devido à pressão. Depois de mais de um mês de trabalho duro, Vincent já estava de pé no 358º degrau. A pressão que ele estava enfrentando era equivalente a 1,08 Gogol. Gogol era a maior unidade do mundo até então, era um elevado à 100ª potência. A maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar dela, muito menos a tinha usado. Vincent estava suportando um tipo de pressão que pessoas comuns nunca conseguiriam lidar. No entanto, ele ainda era capaz de se levantar firmemente. Ele até parecia relaxado. Ele havia crescido muito em apenas um mês. Ele podia sentir as mudanças em seu corpo. Se ele lutasse contra si mesmo um mês atrás, Vincent tinha absoluta confiança de que seria capaz de matá-lo com um só movimento. Vincent ficou aterrorizado ao saber que havia crescido tanto. Ele ficou extremamente chocado. Ele se perguntou quem era a pessoa por trás da voz. Esse teste, que nem era considerado o teste real, já era tão assustador.
Quão assustador será o teste real? Que lição destrutiva a voz queria lhe ensinar? Vincent tinha expectativas muito fortes para o próximo teste. Ele respirou fundo e continuou andando. Vincent usou um mês inteiro para concluir os últimos 7 passos. Embora faltassem apenas 7 degraus, cada degrau tinha o dobro da pressão do degrau anterior. O 365º degrau tinha uma pressão de 138,24 gogols. Ufa! Finalmente acabou, disse Vincent. Vincent saiu dos degraus de Houston e olhou para a porta da torre que estava a apenas alguns metros de distância. Ele soltou um longo suspiro. Enquanto treinava e subia as escadas, Vincent não sabia que estava na ilusão do paraíso há 2 meses. Parabéns, rapazinho. Você passou no teste com sucesso. Seu talento e força de vontade são muito mais fortes do que eu imaginava, disse a voz. A voz foi surpreendida por Vincent. Abra a porta na sua frente e aceite meu teste formal. Estou ansioso para conhecê-lo. Vincent apenas sorriu e ficou em silêncio. Ele estendeu a mão para empurrar a porta da torre. Então ele entrou. Ao mesmo tempo, no mundo real, o misterioso desaparecimento de Vincent criou caos na escola Kim. Bastardo! Se você não consegue encontrar Vincent, não volte! Gritou Cibis. Cibis esmagou seu telefone e o jogou no chão com raiva. A professora X olhou para Cibis. Seu rosto estava cheio de ansiedade e pânico. Diretor Cibis, ainda não há notícias de Vincent. Cibis balançou a cabeça. Seu rosto estava sombrio e seus olhos estavam cheios de preocupação. Já se passaram 2 meses. É como se Vincent tivesse desaparecido da face da terra. Não há nenhuma notícia. Poderia ser. A professora Giz tentou segurar as lágrimas. Ela não sabia por quê, mas desde o momento em que descobriu que Vincent havia desaparecido, seu coração ficou tenso. Ela não conseguia se concentrar em seu trabalho. Ela não tinha ideia do porquê de ter ficado assim. Sempre que pensava em Vincent, ela não conseguia se concentrar. De jeito nenhum. Professor Giz, Vincent é muito forte. Ele é mais forte do que todos os gênios que já conhecemos. Quer ele tenha entrado no buraco negro ou não, ele não morrerá tão facilmente, disse Cibis. Cibis tentou consolar o professor Giz. No entanto, na realidade, ele não estava tão confiante. Os novos alunos já tinham começado a escola e o torneio de calouros havia terminado. Cibis escolheu os melhores companheiros da equipe que Kane poderia escolher para Vincent. Ele então escolheu alguém que tinha uma grande chance de ser capaz de assumir o comando no futuro para formar uma segunda equipe para auxiliar a equipe de Vincent a partir dos indivíduos restantes. Entretanto, Vincent havia desaparecido. Se havia alguém no mundo que mais se preocupava com Vincent, era Cibis. Isso foi por causa do passado de Vincent. Cibis naturalmente deu mais atenção a Vincent. Isso, somado à culpa que ele sentia em relação à família de Vincent, fez com que Cibis não conseguisse dormir ou comer durante esse período de tempo. Um usuário superpoderoso de nível Overlord perdeu 3 vezes em apenas 2 meses. Ninguém acreditaria se a notícia fosse divulgada. O lugar onde Vincent desapareceu foi revistado mais de 10 vezes. A caverna inteira está prestes a ser demolida, mas ainda não há pistas. O professor Giz finalmente começou a chorar. Sua aura desapareceu de repente dentro da caverna. Se nada de ruim realmente aconteceu, que outra explicação poderia haver? Diretora Cibis, por favor, me diga. Eu realmente. A professora Giz engasgou. Ela não conseguiu dizer a palavra morreu. Starting with 3S Class. Capítulo 82. A herança de uma potência de nível rei. Cibis suspirou. Ele se arrependeu de sua decisão de permitir que Vincent se juntasse às forças especiais. Se Vincent não tivesse se juntado às forças especiais, ele não teria aceitado a missão. Se ele não tivesse aceitado a missão, ele não teria desaparecido. Cibis rezou a Deus. Se Vincent pudesse voltar vivo, ele desistiria do plano Godslayer e deixaria Vincent viver sua vida em paz. Isso mesmo se ele vivesse apenas a vida de uma pessoa comum. Cibis e o professor Giz não conseguiram pensar em nenhuma solução. Do lado dos alunos, Giz, Angelina, Avril, Nabil e Suiri também estavam cheios de preocupação. Angelina chorou até ficar inconsciente 4 vezes.
Seus olhos estavam tão vermelhos e inchados que ela não conseguia nem enxergar nada. Sawyer era amigo de Vincent. Depois de vir para Kim, ele conheceu Liz e os outros. Ele então se juntou ao círculo deles. Não se preocupe, Vincent é a pessoa mais forte da nossa geração. Ele tem um monstro que pode lutar 2 níveis acima dele, ele vai ficar bem, disse Liz. Liz tentou consolar seus 4 amigos. No entanto, todos ainda conseguiam ver a preocupação inconfundível em seus olhos. 4 deles não falaram. Todos pareciam ter perdido suas almas. Eles realmente queriam sair e encontrar Vincent. No entanto, Sibis os proibiu estritamente de deixar Blazing City. Para impedi-los de sair, ele até enviou pessoas especiais para vigiá-los. Sibis ficou muito chateado depois de perder Vincent. Ele não consegue imaginar se perderia seu grupo restante de gênios. Sibis mal conseguia imaginar o tipo de situação em que Falcon Country e a raça humana estariam nas próximas décadas. A competição especial de matrículas já havia causado sérias perdas à geração mais jovem do país dos Falcões. Ela até abalou um pouco a fundação do país. Se mais problemas surgissem, o país dos Falcões seria varrido da face da terra. Sem especialistas para lutar contra monstros, só a morte aguarda todo o país dos Falcões. Esse tipo de responsabilidade não era algo que Sibis poderia suportar. Se fosse qualquer outra pessoa, ela também não seria capaz de suportar uma responsabilidade tão pesada. Em Aero City, a cidade inteira estava sob lei marcial. Johnny havia liberado todos sob seu comando para procurar Vincent. Ele até havia emitido uma grande recompensa. Os membros das forças especiais originalmente queriam ver Vincent, que aceitou 10 missões, virar uma piada. No entanto, eles não podiam nem brincar mais sobre isso. Todos eles tiveram que sair e procurar por Vincent. Eles até perderam uma equipe de 5 homens. Eles não tinham realmente nenhuma má intenção em relação a Vincent. Eles estavam apenas desconfortáveis que Vincent se tornou líder de esquadrão do nada. Eles também ficaram muito ansiosos depois de saber que Vincent havia desaparecido. Se alguém fosse observador, seria possível dizer que Vincent definitivamente se tornaria a espinha dorsal da humanidade no futuro se tivesse a chance de crescer. Vincent, que estava em Utopia Fantasyland, não tinha ideia do que estava acontecendo em Kim. Vincent olhou para o homem de meia-idade na frente dele. O homem tinha a mesma força de combate que ele. Ele ofegava pesadamente. O olhar do homem era opaco. Era como se ele não tivesse alma. Quando ele lutava, ele ficava extremamente frenético. Ele era como um tsunami sem fim. O mais assustador era que ele nunca se cansava, e sua defesa era extremamente forte. Os ataques de Vincent não tinham efeito sobre ele. No início da batalha, Vincent não tinha nem força para se defender. Conforme a batalha progredia, Vincent conseguiu um resultado de empate. O homem de meia-idade rugiu e lançou outro ataque. Seu corpo inteiro era como um trem em alta velocidade. Ele então colidiu com Vincent. Vincent abriu suas flaminguins e voou para o céu. Ao mesmo tempo, ele sacou sua Purgatory Blade e executou Collapsing Mountain Strike. Uau! Uma lâmina de aura transparente com 80 metros de comprimento, 20 metros de altura e 5 metros de espessura voou em direção ao homem de meia-idade. Por onde passava, o espaço ondulava. Era extremamente poderoso. No passado, se Vincent quisesse usar sua lâmina do purgatório, ele teria que adicionar fogo do inferno a ela. No entanto, no presente, tudo o que ela precisava fazer era mobilizar seu poder psionico. Usar apenas Collapsing Mountain Strike era comparável a adicionar Ilfir em sua lâmina. Era óbvio que ele havia crescido muito nos últimos 2 meses. O homem de meia-idade não se esquivou. Ele cruzou os braços na frente dele e suas mãos se transformaram em garras. Ele mirou suas garras na lâmina de Vincent. A lâmina do purgatório atingiu os braços do homem. Um som metálico soou. O homem de meia-idade imediatamente usou as mãos para agarrar a lâmina. Sim. Pare! Gritou o homem de meia-idade em voz baixa. O homem então colocou os braços atrás das costas e rasgou a lâmina do purgatório em pedaços. Embora não fosse a primeira vez que tal situação acontecia, Vincent ainda não conseguia aceitar. O nível do ataque da montanha em colapso pode não ser muito alto, mas seu poder destrutivo ainda excede em muitos limites de seu nível. Em termos de poder, era 10 vezes mais forte do que antes. No entanto,
Mesmo com tal poder, não conseguiu romper a defesa do homem de meia-idade. Em vez disso, a lâmina de Vincent foi destruída. Até agora, o homem de meia-idade não tinha usado nenhuma habilidade de combate, muito menos seu superpoder. Ele estava confiando puramente na força de seu corpo para lutar contra Vincent. Por outro lado, além de algumas habilidades extremamente poderosas que Vincent ainda não havia usado, ele havia usado todas as suas outras habilidades. Barragem de lança-chamas. Prisão do fogo do inferno. Corte de salto. Vincent não parou de atacar. No entanto, seu Collapsing Mountain Streak foi despedaçado pelo homem de meia-idade. Ele então lançou 3 ataques. O par de palmas carnudas do homem de meia-idade eram como escudos. Ele as batia para a esquerda e para a direita e mandava os ataques de Vincent voando. O homem dobrou os joelhos e agachou-se. Então, ele pulou e se chocou contra Vincent como um míssil. Vincent desviou e torceu a Elfire Blade em sua mão. Ele anexou Elfire e lançou Collapsing Mountain Streak novamente. No entanto, o Collapsing Mountain Streak dessa vez foi diferente dos anteriores. Vincent usou 5 vezes seguidas. Havia 5 fluxos de sua aura de lâmina no ar. Eles estavam todos reunidos. O espaço ao redor se despedaçou e ele se tornou muito mais rápido. Mesmo assim, ele ainda drenou metade de seu poder psiônico, mesmo com sua atual condensação psiônica e velocidade de recuperação. Este foi o ataque mais forte de Vincent até agora. Até o espaço foi despedaçado pela aura de sua lâmina. Seu poder era evidente. No entanto, o homem de meia-idade, que estava no ar sem qualquer uso de força, não foi ferido pela lâmina de Vincent. Ele só foi arremessado voando pela força tremenda. Quando a lâmina de Vincent atingiu o homem de meia-idade, ela se quebrou em pedaços e caiu no chão. Então desapareceu. O espaço que foi destruído pela aura da lâmina lentamente se recuperou e finalmente desapareceu. O homem de meia-idade caiu no chão e deixou um enorme buraco. O homem de meia-idade pulou do poço num piscar de olhos. Além de suas roupas estarem rasgadas, ele não estava ferido. Vincent estava exausto depois de uma longa e intensa batalha. A postura do Rei Divino estava curando seu corpo em uma velocidade rápida. No entanto, como tudo aconteceu tão rápido, a exaustão de Vincent excedeu em muito sua velocidade de recuperação. O homem de meia-idade continuou a atacar Vincent. Dessa vez, sua velocidade de ataque foi ainda mais rápida do que antes. Quando Vincent sentiu o perigo, o homem de meia-idade já tinha aparecido na sua frente. Seu punho, como um canhão, bateu contra o peito de Vincent. Vincent não teve tempo de reagir. Ele só sentiu dor no peito. Ele cuspiu um bocado de sangue depois de ficar cravado no teto. O que está acontecendo? Como ele foi tão rápido? Perguntou Vincent. Vincent olhou para o homem de meia-idade parado na beira do fosso. Seu rosto estava cheio de choque. Vincent então se virou para olhar para o homem de meia-idade que o atacou antes. Como poderia haver duas pessoas que pareciam exatamente iguais? O homem de meia-idade continuou a atacar. Ele pisou no ar e produziu um estrondo sônico. Ao mesmo tempo, o homem de meia-idade parado na beira do poço desapareceu lentamente. É uma imagem residual, disse Vincent. Vincent arregalou os olhos e se envolveu no fogo do inferno. Mundo do fogo do inferno. Ele não se conteve mais e liberou o fogo do inferno com toda a sua força. Levando em consideração a velocidade do homem de meia-idade, se Vincent parasse, ele definitivamente seria esmagado na areia. Um Holofelfire era seu ataque mais poderoso. Ele não conseguia prever que tipo de dano e consequências isso causaria. O homem falou de repente. Ele estava claramente muito surpreso. Que poder poderoso, puro e violento. Rapazinho, eu não esperava que seu superpoder fosse tão poderoso. Disse o homem. Enquanto ele falava, o fogo do inferno se espalhou até ele e o incendiou. Ao contrário de antes, o homem de meia-idade era realmente capaz de suportar o fogo do inferno. Embora sua pele tivesse se tornado preta e carbonizada e houvesse sangue escorrendo, ele não seria queimado até a morte em um curto período de tempo. Esta foi a primeira vez que Vincent se deparou com uma situação dessas depois de usar o fogo do inferno com todas as suas forças. Está feito. Sua força de combate passou no teste, disse o velho. Vincent sentiu um poder indescritível percorrer a primeira camada de sua pele.
Seu Elfire foi reunido por esse poder e foi transformado em uma bola de fogo. Ele flutuou na frente de Vincent e parecia muito obediente. Também tem o efeito de purificação? Nada mal. Carinha, você realmente me surpreendeu mais e mais a cada vez. Vincent não lhe deu atenção. Seus olhos estavam arregalados. Ele olhou fixamente para a suave chama do Elfire à sua frente. Forte demais. Aterrorizante demais. Ele nem mesmo mostrou seu verdadeiro corpo ainda. Com apenas uma palavra, um poder misterioso de origem desconhecida retirou Elfire. Vincent, que sabia o quão aterrorizante o inferno era, ficou chocado ao ver o incidente se desenrolar diante dele. Até mesmo o grande Sibis se esforçou muito para parar o Elfire quando ele estava tentando evitar que lhe causasse danos maiores. O homem definitivamente tinha mais força que Sibis. O nível mais fraco em que ele poderia estar era o nível rei. Vincent engoliu em seco. Na verdade, esse foi um teste para uma potência de nível rei. Havia apenas 5 potências de nível rei no mundo naquele momento. Vincent realmente encontrou a herança de uma potência de nível rei por acaso. Tal oportunidade não era algo que pudesse ser descrito como uma sorte que desafia o céu. Era algo que só poderia ser encontrado por acaso. Vincent retirou a Elfirebal que estava na sua frente. Ele caminhou até a entrada da torre. Uma escada de madeira apareceu de repente do nada. Vincent subiu as escadas. Starting with 3S Class. Capítulo 83. Se ninguém estiver o fazendo, eu farei. Vincent estava no segundo andar e olhou fixamente para o jovem de túnica branca. Ele estava sentado de pernas cruzadas no meio da escada. Havia um tabuleiro de xadrez na frente dele. O homem usou seus dedos finos para colocar uma peça de xadrez branco prateada no tabuleiro. O homem então se virou para olhar para Vincent. Seu olhar era calmo, e seu sorriso era gentil. Você deve ser o jovem que aceitou o teste do meu mestre. Prazer em conhecê-lo. Deixe-me me apresentar. Eu sou o guardião deste nível. Somente me derrotando você pode continuar a avançar, disse o homem. Vincent assentiu e apertou sua lâmina do purgatório. O guardião do primeiro nível já era tão poderoso. O guardião do segundo nível definitivamente seria mais forte. Vincent não podia baixar a guarda de jeito nenhum. Não fique nervoso. Eu não gosto de lutar e matar. Venha jogar xadrez comigo, disse o homem. O homem vestido de branco acenou para Vincent. Vincent ficou atordoado. Ele olhou para o homem e ficou em silêncio. Jogar xadrez? Por que houve tal teste? Embora não entendesse o propósito de jogar xadrez, ele não falou muito. Ele apenas guardou sua lâmina do purgatório e sentou-se em frente ao homem. O tabuleiro de xadrez e as peças de xadrez foram feitos usando um material desconhecido. Pareciam muito misteriosos. O tabuleiro de xadrez era preto como tinta. Qualquer um seria atraído por ele com um olhar. As 19 linhas cruzadas pareciam simples, mas davam a Vincent uma inexplicável sensação de poder. As peças de xadrez não eram pretas e brancas. Em vez disso, eram branco prateadas e vermelho fogo. Havia um total de 360 peças de xadrez. Cada peça tinha um charme inexplicável. Naquele momento, no tabuleiro de xadrez, uma peça de xadrez branco prateada estava parada silenciosamente na intersecção das linhas 17 e 3. O tabuleiro de xadrez e as peças de xadrez são um conjunto. Eles são conhecidos como universo. Disse o homem suavemente para Vincent. O universo é o tabuleiro de xadrez. As estrelas são as peças de xadrez. Por favor. Disse o homem. Vincent pegou uma peça de xadrez vermelho fogo e colocou-a gentilmente na intersecção da terceira e quarta linhas. Felizmente, ele havia aprendido xadrez antes. Embora não fosse muito bom, era considerado um dos mais fortes entre seus pares. Terceiro movimento, peça de xadrez branca e prateada, 4 e 16. O quarto movimento, peça de xadrez vermelha flamejante, 16 e 17. Quinto movimento, peça de xadrez branca e prateada, 10 e 10, Tianuan. Vincent observou o homem jogar Tianuan e seu olhar congelou. O homem ia atacar. Vincent naturalmente não deu ao seu oponente a chance de atacar. Ele jogou 16 e 40 e assumiu a liderança no ataque. O homem sorriu levemente e usou 17 e 40 para neutralizar o ataque de Vincent. Você está muito ansioso. Nosso xadrez não é só xadrez.
disse o homem. Enquanto falava, ele levantou a mão. De repente, o ambiente mudou. Eles pareciam ter sido transportados para o espaço sideral. Eles estavam no universo. Embora Vincent soubesse que era apenas uma ilusão criada pelo homem, ele ainda ficou chocado. Os arredores estavam silenciosos. Estava escuro como tinta. Algumas estrelas branco-prateadas e vermelho fogo passavam lentamente. Depois de olhar as posições das estrelas, Vincent percebeu que eram os movimentos que os dois haviam feito antes. Temos um total de 360 peças de xadrez. Elas correspondem a 360 estrelas. Para cada peça de xadrez que for comida, uma estrela desaparecerá. Há seres vivos nessas estrelas. Em outras palavras, cada movimento que você fizer determinará a vida e a morte de dezenas de milhares de seres vivos, disse o homem. Vincent ignorou o que o homem havia dito. As mudanças no ambiente não podiam afetar sua mente e pensamentos. Ele pegou a peça de xadrez e a colocou na posição 16-5. O homem sorriu para Vincent após vê-lo mover sua peça de xadrez. De repente, 2 xícaras de café apareceram em suas mãos. Após entregar uma xícara a Vincent, ele tomou um gole. Não presuma que tudo isso é apenas uma ilusão. Se a ilusão se tornar realidade, você ainda pode decidir calmamente a vida e a morte dos outros? Perguntou um homem. Enquanto falava, ele pegou uma peça de xadrez branca e prateada e a colocou na posição 2-5. Vincent pegou uma peça de xadrez novamente. Quando ouviu o que o homem disse, ele tremeu levemente. Ele não moveu a peça de xadrez em sua mão. O homem estava certo. Se isso fosse realidade, ele ainda seria capaz de colocar as peças de xadrez com tanta calma e facilidade. Cada movimento determinaria a vida e a morte de inúmeras vidas. Ele realmente ousou fazer um movimento que determinaria a vida e a morte de outros. Vincent olhou fixamente para o tabuleiro de xadrez. Ele não fez nenhum movimento por um longo tempo. O homem não o apressou. Ele apenas bebeu seu café e esperou que Vincent fizesse o movimento. Quanto mais pensava nisso, mais medo Vincent sentia. Quanto mais ele pensava nisso, mais seu corpo tremia. Ele não conseguia entender como uma situação como aquela poderia ocorrer. Se algo assim realmente acontecesse, como ele escolheria? Ele estava preocupado e com medo. O problema não era infundado. Tal cenário definitivamente aconteceria no futuro. Basta dar uma olhada na relação entre humanos e monstros, ou mesmo na relação entre os buracos negros e as 10.000 raças. Era apenas uma questão de tempo até que algo assim acontecesse. Quando esse momento chegar, que escolhas ele fará? Quanto mais Vincent pensava sobre isso, mais irritado ele ficava. Ele estava preso em um círculo peculiar que ele havia criado. Ele era incapaz de se desvencilhar. O homem apenas encarou Vincent. Os olhos de Vincent estavam vermelhos. O homem podia ver a aura de Vincent se tornando cada vez mais instável. O corpo de Vincent começou a queimar. Ele estava sendo engolido por chamas negras. O fogo do inferno estava queimando Vincent. Suas chamas estavam flutuando. Sua aura era forte e fraca ao mesmo tempo. Parecia que poderia se dissipar a qualquer momento. O homem apenas sorriu. Ele nem precisou usar grandes movimentos nesta rodada. A intensidade de seus ataques não foi fraca. Na verdade, foi bem forte. Isso porque ele estava atacando o coração de uma pessoa. O corpo, os superpoderes e as habilidades de combate de uma pessoa poderiam se tornar mais fortes por meio do cultivo. No entanto, o cultivo sozinho não poderia necessariamente fortalecer o coração de uma pessoa. Os assuntos do mundo eram estáveis e mudavam constantemente. Um coração inabalável e resoluto era muito importante. Tomemos como exemplo Vincent. Seu coração já era muito forte. No entanto, isso foi antes de ele encontrar o Homem de Branco. Quando Vincent se deparou com uma decisão que dizia respeito a toda a raça humana, seu coração ficou fraco. Seu coração não era forte o suficiente. A força do seu coração dependia do tipo de situação em que ele se encontrava. Somente depois de escalar uma alta montanha e cruzar o mar é que alguém teria a capacidade de enfrentar tudo com um coração normal. O tempo passou minuto a minuto. Depois de um período de tempo, a aura de Vincent se estabilizou, e seu elfire se tornou ainda mais vigoroso. De repente, o fogo do inferno foi recolhido de volta ao corpo de Vincent.
O olhar de Vincent também se tornou mais determinado, e a vermelhidão em seus olhos desapareceu gradualmente. O sorriso do homem estava congelado em seu rosto. Seus olhos estavam cheios de choque. Ele nunca pensou que Vincent seria realmente capaz de entender o conceito. Ele havia saído do estranho círculo que havia criado para si mesmo. Os dedos indicador e médio direitos de Vincent seguraram a peça de xadrez vermelho fogo. Ele então moveu seu braço. Pai. O 10º movimento, 17 e 14. O rosto do homem empalideceu. Ele olhou para Vincent em choque, dúvida e descrença. Vincent sorriu fracamente. Ele pegou uma peça de xadrez e começou a brincar com ela. Você está certo. Se isso fosse realidade, cada movimento determinaria a vida de inúmeras pessoas. Mas isso é só um si. Estamos apenas jogando uma partida de xadrez. Não tem nada a ver com mais nada. Mesmo que alguém tenha que morrer por nossa causa jogando xadrez, eu ainda estarei disposto a jogar, contanto que possamos obter a vitória final. É realmente injusto sacrificar uma pequena porção de vidas para que a maioria sobreviva. No entanto, alguém tem que fazer isso. Se ninguém estiver disposto a fazer isso, então eu farei, disse Vincent. A última frase de Vincent foi como um sino alto. Mostrou sua determinação e confiança. Puh! O homem cuspiu um bocado de sangue. O sangue espirrou nas peças de xadrez e desapareceu instantaneamente. Ah! Que boa! Eu vou fazer. Mestre. Eu entendo. Eu entendo tudo. Ah! O homem de branco riu alto e com vontade. Depois de rir por mais de 10 minutos, o homem parou de sorrir e pegou uma peça de xadrez branca e prateada. Você é realmente forte. O mestre realmente não escolheu a pessoa errada. Mas você deve estar delirando se acha que pode passar dessa minha rodada tão facilmente. Pai. 11ª mão, peça de xadrez branca e prateada, 16 de 10, posição estrela. Starting with 3S Class. Capítulo 84. A pessoa mais importante de Vincent foi sequestrada do 152º movimento, peça de xadrez em chamas, 1211. Vincent fez seu movimento no tabuleiro de xadrez. A estrela branco-prateada do homem explodiu de repente. A ilusão do universo se estilhaçou como vidro. Puh! O homem de branco cuspiu outro bocado de sangue. Ele olhou para o dragão no tabuleiro de xadrez que Vincent tinha acabado de matar. Impossível. Como isso é possível? Como posso perder? Rugiu o homem. Ele estava louco. Vincent olhou para o homem de branco e balançou a cabeça levemente. Ele se levantou e andou em direção às escadas que tinham aparecido do nada. Vincent subiu as escadas usando o pé esquerdo. Antes de continuar subindo as escadas, ele se virou e disse ao homem: suas habilidades no xadrez superam as minhas em muito. No entanto, você é muito utilitário. Se você tivesse soltado minhas 7 das 5 mãos antes, eu teria perdido. Você não perdeu para mim, você perdeu para si mesmo, disse Vincent. Vincent então caminhou até o 3º andar. Vincent. Salve-me. Vincent chegou ao 3º andar. Antes mesmo de ter a chance de ver os arredores claramente, ele ouviu a voz de Angelina. Ele seguiu a voz e viu Angelina amarrada a um pilar. Seu corpo estava coberto de feridas. X, Avril, Nabil, Suire, Professor X e Cibis estavam todos lá. Estavam todos amarrados como Angelina. Todo mundo. O que aconteceu com todo mundo? O que aconteceu com todo mundo? Os olhos de Vincent se arregalaram. Ele ficou sem palavras. Ele nunca esperou encontrar todo mundo aqui. Estavam ali as pessoas mais importantes da sua vida. Ah! Carinha, não fique surpreso. Parabéns por passar nas 2 primeiras rodadas. Para recompensá-lo pelo seu trabalho duro, convidei especialmente seus amigos para que você possa relembrar os velhos tempos, disse a voz. A voz acordou Vincent. Vincent ficou frio. Então ele disse em uma voz profunda: foi assim que você os convidou? Por quê? Você não gosta? É uma pena, disse a voz em um tom arrependido. Assistentes das sombras, matem-nos, disse a voz. De repente, 7 sombras negras como breu apareceram na frente deles. Eles estavam segurando grandes facões nas mãos. Eles os levantaram bem alto e estavam prestes a esmagar Angelina e os outros. Pare! Gritou Vincent. Vincent ficou furioso.
Ele saiu correndo enquanto levantava a mão. 7 prisões do fogo do inferno prendiam as 7 sombras. Seu pirralho, pensei que você não gostasse. Por que você o salvou? Perguntou a voz. A voz estava confusa. Vincent não respondeu. Ele sacou sua lâmina do purgatório e executou o golpe da montanha colapsante. Estrondo. Bang. 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 O ataque da montanha em colapso dividiu os 7 assistentes das sombras em 2. O que exatamente você quer fazer com eles? Perguntou Vincent com raiva. Vincent usou o Elfire para proteger Angelina e os outros. O quê? Você quer lutar comigo? Você acha que é meu inimigo? Perguntou a voz. O tom de voz estava se tornando desagradável. Não saberei até lutar com você. Você é muito forte, mas isso não significa que estarei à sua mercê. Vincent usou todas as pílulas de melhoria que tinha na mochila. Seu nível subiu de intermediário para alto em um instante. Oh! Eu não esperava que você escondesse sua força, disse a voz. A velha voz ficou surpresa com o aumento repentino de nível de Vincent. Mundo do fogo do inferno. Vincent rugiu e lançou Elfire com toda a sua força. Ele o controlou e formou um pilar de fogo que disparou para o céu. Ele foi direto para cima. Eu te disse, é inútil, disse a voz. O pilar de Elfire que subia rapidamente parou imediatamente. Não se moveu nem um pouco, não importa o que Vincent fizesse. De repente, Vincent sentiu uma força poderosa atacando-o. Antes que ele pudesse reagir, seu corpo inteiro foi lançado voando. O corpo de Vincent estava coberto de sangue e ele respirava pesadamente. O Elfire de Vincent foi erguido no ar por uma força desconhecida e se transformou em uma bola de fogo. A mesma coisa aconteceu no primeiro nível. Vincent, salve-me. Angelina e os outros fizeram vista grossa para os ferimentos graves de Vincent. Todos eles estavam pedindo que ele o salvasse. Até mesmo Cibis, de nível suzerano, fez o mesmo. Pequeno rapaz, eu vi você sob uma nova luz. Vou te dar uma chance, disse a voz em um tom brincalhão. Dos 7, você só pode deixar 4 irem. Os 3 restantes serão mortos por mim. Eu só vou te dar 1 minuto. Faça sua escolha. Se você não fizer sua escolha dentro desse prazo, todos eles morrerão. A voz soou sombria e conclusiva. Embora Vincent estivesse gravemente ferido, seus 5 sentidos ainda estavam muito aguçados. Quanto às escolhas que ele tinha que fazer, Vincent não tinha dúvidas de que ele definitivamente as faria. Vincent ficou em um dilema depois de ver os 7 amarrados em pilares. Essas 7 pessoas eram todas muito importantes para ele. Ele não conseguia deixá-las ir facilmente. Ele estava cheio de raiva. Seu coração também estava ansioso e em conflito. Ele queria salvar a todos, mas a voz era forte demais. A voz era tão forte que ela poderia matá-lo apenas dizendo uma palavra. Sistema. Sistema. Venham rápido. Existe alguma maneira de salvar a todos? Vincent não conseguia pensar em outra maneira. Sua única esperança era o misterioso e onipotente sistema. No entanto, o sistema o ignorou completamente. Não estava pronto como de costume. Sua última esperança havia sido destruída. Vincent fechou os olhos em desespero. O tempo passou. 1 minuto passou num piscar de olhos. Você ainda tem 10 segundos. Apresse-se e faça sua escolha. Se você pode viver, então que assim seja. A voz soou atrevida. De repente, o coração ansioso de Vincent se acalmou. As pessoas morreriam não importando qual escolha ele fizesse. Qual era o sentido de tomar tal decisão? Vincent, salve-me. Os 7 ainda estavam chamando por Vincent. Suas vozes estavam cheias de mais pânico do que antes. Os olhos de Vincent de repente se iluminaram. Ele havia agarrado a chave. Ele nunca teria conseguido segurá-la se ainda estivesse em um estado de raiva. Era impossível que Cibis fosse capturado. Mesmo que ele fosse capturado, era impossível que ele agisse tão covardemente. Era ainda mais impossível para Chris pedir ajuda. Acabou o tempo. Pequeno rapaz, você não fez sua escolha. Sinto muito, todos eles têm que morrer. Você terá que arcar com a responsabilidade por suas mortes, disse a voz com pesar. Sênior, faça isso. Eu acredito na sua força. Você definitivamente não vai trazer nenhuma dor a eles, disse Vincent em um tom relaxado.
Vincent lutou para se sentar. Em vez disso, ele se apoiou na parede. A voz ficou atordoada. Sênior, se não me engano, tudo isso são apenas simulações criadas por você, certo? Perguntou Vincent enquanto revelava um sorriso vitorioso. Você os simulou lendo minha mente. Eles não são reais. Desde que cheguei ao terceiro nível, você tem me provocado. Na verdade, você tem feito isso. Tudo estava indo de acordo com as suas expectativas. Se não fosse pelo fato de que eu tinha desistido de lutar desesperadamente agora e conseguido acalmar minha mente por acaso, eu teria caído em sua armadilha. Acho que este é o teste do terceiro nível, disse Vincent. Vincent estava cheio de confiança. Em um curto período de tempo, ele conseguiu deduzir todas as possibilidades em sua mente. Esta era a explicação mais razoável e melhor para tudo isso. A voz não falou. De repente, tudo ficou em silêncio no terceiro andar. Angelina e os outros também pararam de gritar por Vincent. Depois de 5 minutos, a voz começou a falar novamente. Ah, carinha. Eu realmente gosto mais e mais de você, disse a voz. Você adivinhou certo. Eles não são reais, e este é de fato o teste do terceiro nível. Parabéns, você passou no teste com sucesso, disse a voz. Angelina e os outros que estavam amarrados aos pilares desapareceram. Vincent retirou Elfire para dentro de seu corpo mais uma vez. Seu corpo ferido também se recuperou. Obrigado, Sênior. Vincent se levantou e curvou-se levemente. Então, ele se virou e começou a caminhar para o quarto andar. Starting with 3S Class. Capítulo 85. Quebrando a mentalidade. Não havia nada no quarto andar, exceto um corredor vazio. Vincent ficou parado no meio do corredor e olhou ao redor com uma expressão vazia. Isso foi muito diferente dos 3 níveis anteriores. Sênior, qual é o teste para este nível? Perguntou Vincent. Vincent esperou 10 minutos, mas ninguém apareceu. Ele chamou pela voz, mas a voz não lhe respondeu. O ambiente estava silencioso. Não havia nada ao redor. Vincent estava completamente sozinho. Estava assustadoramente silencioso. Vincent conseguiu ouvir seu próprio batimento cardíaco no silêncio extremo. Com o passar do tempo, Vincent sabia que ninguém viria. Ele sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a cultivar. Depois de um tempo incerto, Vincent de repente sentiu uma sensação de perigo em seu coração. Ele rapidamente parou seu cultivo e levantou sua mão. Ele usou o firinete para se proteger. Estrondo. A rede de fogo se despedaçou, mas não havia nenhum inimigo na frente dele. Vincent franziu a testa. O que exatamente era esse teste? Vincent não teve a chance de pensar mais. De repente, ele foi atacado por uma força invisível novamente. Vincent desviou rapidamente. No entanto, devido à alta velocidade do ataque, Vincent não conseguiu desviar completamente. Sua perna esquerda foi atingida e sofreu lacerações profundas. Sua postura de rei divino começou a curá-lo. Ao mesmo tempo, Vincent foi atacado pela força invisível novamente. Dessa vez, os ataques foram muito mais rápidos e ocorreram em intervalos curtos. Vincent estava coberto de ferimentos. Embora sua postura do rei divino estivesse funcionando, a velocidade da força invisível havia superado em muito sua velocidade de recuperação. Este teste tem como objetivo que eu aguente surras passivamente. Vincent ponderou em seu coração enquanto desviava dos ataques. Isso era obviamente impossível. A voz havia escolhido um sucessor. Era impossível para ele criar um teste insolúvel. Com o tempo, Vincent descobriu um padrão. Todos os ataques vinham da frente. Embora a velocidade dos ataques estivesse ficando mais rápida e os intervalos estivessem ficando mais curtos, não era impossível evitá-los porque ele sabia de onde os ataques vinham. No entanto, o corpo de Vincent não conseguia acompanhar seus pensamentos. Por que todo ataque vem da frente? Essa era a questão que pairava na mente de Vincent. Ele tinha uma vaga sensação de que poderia passar desse nível se conseguisse descobrir por que cada ataque vinha da frente. No entanto, não havia nada ao redor dele no quarto nível. Os ataques invisíveis pareciam ter surgido do nada. Era realmente estranho. Assim que ele desviou de 2 ataques invisíveis seguidos, a voz começou a falar novamente.
Pequeno sujeito, eu não esperava que você encontrasse o padrão tão rápido. Sob um ataque tão denso, você ainda pode desviar completamente. Nada mal. Então vamos começar o teste oficial do quarto nível. Disse a voz. Que tipo de jogo é esse? O denso ataque invisível não foi uma avaliação oficial. Vincent engoliu sua saliva. Este teste provavelmente seria ainda mais difícil do que os 3 testes anteriores combinados. A voz parou de falar. De repente, mais de 10 figuras negras apareceram. Vincent estava no centro. Eles formaram um círculo com um raio de 20 metros ao redor dele. A primeira pergunta é uma questão de matemática. A montanha sagrada de Deus tem um total de 34.567.899 árvores sagradas. Uma vez que as árvores sagradas são cortadas, elas podem se recuperar em um dia. Poseidon bebeu vinho na montanha sagrada por 3 dias consecutivos e cortou metade das árvores sagradas existentes a cada meio-dia. Quantas árvores sagradas Poseidon cortou em 3 dias? Perguntou uma das sombras negras. Vincent ainda estava desviando dos ataques invisíveis enquanto tentava fazer os cálculos de cabeça. No final, ele percebeu que essa era uma pergunta que ele nunca conseguiria responder com precisão. O examinado tem apenas 10 segundos para responder, disse a sombra negra. Montanha cheia de árvores divinas. Respondeu Vincent. Resposta correta. A sombra negra confirmou a resposta de Vincent e de repente explodiu com um estrondo alto. Ao mesmo tempo, a velocidade dos ataques invisíveis dobrou. A segunda pergunta é uma pergunta literária. 100 anos atrás, o Senhor Supremo da raça humana, Kishajin, despertou o poder da fala. Ele lutou contra 5 monstros da classe Senhor Supremo sozinho. Qual era o nome do livro que Kishajin escreveu? Por favor, recite o texto completo, pediu outra sombra negra. Vincent ficou encantado. A pergunta não era difícil. Ele havia memorizado habilmente quando ainda estava na Elise Intermediate Shoal. Matador de bestas, Kishajin. Vincent recitou o texto completo em menos de 5 minutos. Correto. A segunda sombra negra também explodiu com um estrondo alto. A velocidade do ataque invisível dobrou. A terceira questão é uma questão de química. As sombras negras questionaram Vincent uma após a outra. Embora Vincent estivesse distraído, ele ainda lidou com elas facilmente. No entanto, toda vez que ele respondia a uma pergunta corretamente, o ataque invisível dobrava de velocidade. Vincent nem teve a chance de recuperar o fôlego. Felizmente, ele havia compreendido a frequência e as características dos ataques invisíveis. Os ferimentos em seu corpo também haviam se recuperado. Algumas horas se passaram. Vincent estava voando para cima e para baixo no quarto andar. Ele não conseguia parar de jeito nenhum. Para desviar dos ataques invisíveis, ele teve que confiar em seus superpoderes e habilidades de combate. Ele só tinha mais 2 perguntas. As 8 perguntas anteriores foram adaptadas em torno de vários assuntos e campos. Pode-se dizer que elas são abrangentes. Se não fosse pelo vasto conhecimento e pela forte capacidade de memória de Vincent, ele provavelmente não teria sido capaz de lutar. A 9ª pergunta é uma pergunta de senso comum. Quantos pelos uma pessoa tem? Quantas sobrancelhas? Quantos cílios? Quantos pelos? Vincent, que estava se esquivando dos ataques invisíveis, parou por um momento. Ele então foi mandado voando pelo ataque invisível. Felizmente, ele reagiu rápido e conseguiu desviar um pouco. Caso contrário, o ataque o teria cortado em 2. Ele nunca pensou que tal pergunta seria considerada uma questão de senso comum. Cada pessoa tem 5 milhões de fios de cabelo, dos quais 100 mil são cabelos, 5 mil são sobrancelhas, 150 a 255 cílios e 4,5 milhões de fios de cabelo. Vincent lembrou-se de um livro sobre os segredos do corpo humano que ele havia lido sem querer. Era cheio de conhecimento chato e frio sobre o corpo humano. Originalmente, era para ser um material de leitura relaxante. Ele não esperava que a informação pudesse ser usada durante um momento tão crucial. Correto. A sombra negra explodiu. Restava apenas uma sombra negra. Se ele respondesse a essa pergunta corretamente, Vincent passaria no teste do quarto nível. A questão 10 é uma questão de raciocínio lógico. 1, 2, 6, 24, 130, 780. Qual número deve vir depois disso? O que?
Essa era uma questão de raciocínio lógico. Isso não é claramente uma questão de matemática. Vincent não entendeu. Ele refletiu sobre as 9 perguntas anteriores e percebeu que não havia erros no tipo de perguntas que lhe deram. Esta pergunta também não deve ter problemas. Vincent desviou dos ataques invisíveis enquanto calculava a resposta em sua mente. Pergunta de raciocínio lógico: qual era a relação lógica entre esses poucos números? 1 mais 1 igual 2, 2 mais 2 igual 6, 3 mais 6 igual 24. Vincent claramente sabia a lógica de relance, mas qual era o raciocínio por trás disso? Com base na lógica, o próximo número deveria ser 5460. No entanto, se fosse tão simples, então não seria uma questão de raciocínio lógico. Vincent franziu a testa ligeiramente. Ele não conseguia entender, não importa o quanto tentasse. Ao mesmo tempo, a sombra negra começou a contagem regressiva. Cada segundo parecia uma contagem regressiva para o fim da vida de Vincent. 3, 2, 1. Vincent não conseguiu entender e simplesmente disse: 5460. Ele não esperava obter a resposta correta. Era a única resposta que ele conseguia pensar até então. Ele ficou surpreso quando a sombra negra lhe disse que sua resposta estava correta. Estrondo. A última sombra negra explodiu e os ataques invisíveis desapareceram. Pequeno rapaz, parabéns por passar em todos os testes. Venha. A voz parecia gentil. Vincent não reagiu. Como sua resposta poderia estar correta? A voz conseguia ver através da confusão de Vincent. Ele sorriu e explicou: às vezes, somos limitados por nosso próprio pensamento inerente. Achamos que se não cometemos um erro antes, não cometeremos um erro agora. No entanto, nunca pensamos realmente que o erro fomos nós o tempo todo. Ser capaz de romper com sua mentalidade fixa será muito benéfico para você no futuro. Vincent revelou um olhar de realização depois de ouvir a voz. Obrigado pela sua orientação, Sênior. Depois de expressar sua gratidão, Vincent caminhou até as escadas e seguiu para o 5º andar. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.